Daniel, muitos cachoeirenses aguardavam essa decisão por parte da Justiça Federal. Infelizmente, ela veio num viés negativo, não liberando esse saque calamidade para toda a população, tanto do município de Cachoeira do Sul, como é um dos interessados, assim como outros municípios ali da região metropolitana, Novo Hamburgo, Sapiranga e também Alvorada. Essa decisão, obviamente, acaba interferindo nessa questão envolvendo principalmente a enchente, que afetou praticamente toda a população, principalmente ali no mês de maio. Ao meu lado, o procurador jurídico aqui da Prefeitura, Hélio Garcia Júnior. Essa derrota da Prefeitura, tanto de Cachoeira do Sul como dos outros municípios, como procurador, como você avalia essa decisão do juiz e quais os próximos passos a partir dessa negativa por parte da Justiça? Bom, foi uma decisão que tomou a todos de surpresa, não foi uma derrota da prefeitura, porque nós não éramos parte no processo, mas éramos interessados com relação ao saque e calamidade. Decisão judicial a gente respeita, eu respeito a decisão do juiz, em que pese não concordar com ela, tendo em vista que eu acho que nem o Poder Judiciário tem a dimensão do que foi a tragédia no Rio Grande do Sul. Cachoeira está nessa situação de calamidade pelo isolamento total por 12 dias, com a falta de combustível, de água, onde toda a população foi afetada. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não concordo com a decisão do magistrado. Repito que respeito a decisão, mas não concordo. Eu acho que não tinha, uma dimensão também com relação ao número de pessoas afetadas, porque nessa ação, depois que entrou Cachoeira, Sapiranga, ainda veio entrar Novo Hamburgo e outra cidade também de grande porte. Então, até na decisão do juiz, ele disse que se liberasse o fundo, poderia não ter sustentabilidade para o próprio sistema do fundo de garantia. Ora, mas isso aí não é um problema do Poder Judiciário. O juiz tem que aplicar a lei. Ele não tem que estar fazendo interpretações de governo ou com relação aos recursos federais e recursos do próprio trabalhador. Então, não concordo com a decisão, uma decisão que agora sim já a Cachoeira do Sul já é parte dentro do processo, eu já entrei no processo antes mesmo do juiz despachar e vou recorrer, e já tenho uma agenda com o promotor federal, do Ministério Público Federal, na qual vou verificar qual vai ser o recurso que ele vai manejar, a forma, na verdade, o recurso eu já sei, e também vou fazer um recurso para tentar reverter a decisão no Tribunal de Justiça. Procurador, esse questionamento por parte do saque calamidade a gente recebia diariamente durante o telejornal. Existe a possibilidade de Cachoeira do Sul, junto com os outros municípios, reverter essa decisão? A possibilidade existe, a gente vai recorrer, todos os municípios farão esse mesmo recurso, que fazem parte desse processo, vai ao tribunal para um desembargador, em decisão monocrática, deferir ou não um efeito suspensivo, que a gente chama da decisão de primeiro grau. Então, sim, e é rápido também. Eu quero ver se consigo isso para, no máximo, sexta-feira. Eu quero manejar o recurso hoje. Se não, sexta-feira, na semana que vem, já teremos uma decisão aí sim do Tribunal de Justiça. Aí a gente tem vamos dizer assim, praticamente uma definição, porque aí, depois dessa decisão do desembargador, a gente não tem a curto prazo uma definição com relação a isso. Então, o desembargador, acho que vamos dizer assim, o balizamento de onde vai permanecer a decisão, ou liberando para todos, ou permanecendo somente aos afetados. O que o Ministério Público fala sobre essa decisão? Eu tenho uma agenda com ele para hoje de tarde, com o promotor, mas os argumentos deles é o mesmo do município. Eu acho que o decreto não estipula essa situação a partir do momento que tu estás em estado de calamidade, a partir do momento que foi anunciado pelo Poder Executivo Federal, Estadual, a liberação dos recursos. Não cabe ao Poder Judiciário novamente interferir numa decisão de governo. Se foi aceito e homologado o decreto de calamidade ao município de Cachoeira pelo isolamento de toda a população, não cabe interpretação do Poder Judiciário com relação a isso. É claro que nós estamos falando de milhões de pessoas sacando o fundo de garantia, que vai comprometer ou não a sustentabilidade do fundo, mas isso não é uma decisão do Poder Judiciário. Se o Poder Executivo teve essa decisão, o federal mais precisamente, ele deve respeitar, ele deve aplicar a lei e não interpretar a lei. Ele tem que simplesmente fazer o que o decreto de calamidade homologado autoriza os executivos municipais a fazer. Portanto, é essa a tese que sustentamos, a tese que o Ministério Público sustenta. Ok. Pelo fato do Ministério Público ser o principal interessado que entrou com esse tipo de ação, isso pode ser um ponto positivo pelo tamanho mesmo do MP?
Sem dúvida, na verdade, o Ministério Público vamos dizer assim, é a figura principal dessa situação. Não é o município de Cachoeira que está fazendo, não é o Procurador-Geral de Cachoeira que está fazendo essa interpretação, não é o Procurador-Geral de Novo Hamburgo, de Sapiranga, das cidades envolvidas. É o Ministério Público Federal, ou seja, o fiscal da lei federal. É ele que está dizendo que deve ser estendidos os efeitos à Cachoeira do Sul. Isso que mais, vamos dizer assim, consubstancia a relação com a tese defensiva dos municípios alicerçado no Ministério Público. E é por isso que o recurso principal será o do Ministério Público. E por isso que eu quero conversar com o promotor, ver se ele quer que eu entre com um recurso também ou se simplesmente aguarde, concordando com o recurso que ele vai manejar. Isso a gente vai acertar ainda numa reunião hoje à tarde, mais tardar amanhã. Tá certo. Então fica a esperança por parte do procurador Hélio Garcia Júnior. O município, junto com o Ministério Público, vai tentar recorrer a essa decisão da Justiça Federal para tentar ou não reverter a situação do saque calamidade para toda a população cachoeirense. Essa decisão que partiu agora essa semana, uma negativa para a Cachoeira do Sul e também os outros municípios interessados.